Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje o nosso tema de aula será africanidades. E aí acontece uma coisa muito interessante, sabe? Todo ano, quando eu vou começar a falar sobre o tema africanidades em sala de aula, sempre tem algum aluno que me pergunta: mas professora, por que estudar esse tema? Por que estudar africanidades? E por que tem um dia especial para o Dia da Consciência Negra? Muitos não entendem a necessidade de se falar sobre o assunto. E para tentar explicar sobre esse assunto, eu sempre começo a aula perguntando o que os alunos sabem ou pensam que sabem sobre o continente africano. As respostas geralmente vêm carregadas de desconhecimento e muitas vezes de preconceito. E para tentar esclarecer os alunos, eu sempre começo com uma explicação sobre a história, sobre o continente africano, a história do continente africano. E depois nós passamos a estudar a rica cultura, tá? Que herdamos do povo do continente africano e que faz parte do nosso povo brasileiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de história, tá? Que vem de muito longe. E primeiro a gente tem que dizer o seguinte, que o ensino da África, continente africano, dos africanos, ficou por décadas restrito somente à extensão do continente, as dificuldades econômicas que são muitas sim, mas não é só isso, doenças, conflitos políticos, todas as notícias que chegavam para a gente até pela televisão era isso. Só se falava de coisas ruins, não se dizia nada de bom sobre o continente africano. E isso vem criando na cabeça da gente a ideia de que o continente africano não tem história, não tem beleza, não tem cultura. E aí que a gente precisa estudar para poder desmistificar esse conceito, essa ideia. Locais como o Egito e o deserto do Saara, por exemplo, sempre foram citados, mas a sua localização no continente africano era sempre ignorada. Vocês sabiam que o Egito e o deserto do Saara ficam no continente africano? Vocês sabiam que a África é um continente e que esse continente é formado por 54 países? Pois é. O contato inicial que a gente tinha, né, sobre a África era sempre através da ideia, né, das explicações sobre os negros escravizados. E ainda tem isso. Erroneamente nós tratamos esse termo como escravos, mas não, são pessoas que foram escravizadas, tá? E sendo assim, existe uma visão de que a África surgiu somente a partir da escravização desses povos. E que são um povo sem cultura, sem história, sem conhecimento. Parece que antes do início da escravização não existia o continente africano. A partir daí é que começou a existir, muito ao contrário, gente. O continente africano é considerado o berço da humanidade. E a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, tá? Então, o continente africano é um dos mais antigos da humanidade. E, no entanto, não se fala destes povos e da infinita riqueza cultural contida e vinda deste lugar. Há provas científicas de quão antigo o continente africano é. E assim também como as atividades de agricultura de subsistência, a existência de pequenas aldeias, a fundição de ferro, já havia uma história muito antes de diversos países surgirem, como o Brasil, por exemplo. Antes do Brasil já existia o continente africano há muito tempo. Infelizmente, isso não impossibilitou que muitos países subjugassem os africanos, impondo o seu domínio e a sua cultura. Uma parte dos povos africanos, desde a antiguidade, já exerciam atividades de agricultura, de pecuária,
adubagem, irrigação, já desenvolviam as negociações com outros povos, o comércio com outros povos. Essa diversidade de atividades ocorreu muito antes do desenvolvimento de inúmeros países europeus, ou seja, enquanto os países europeus ainda estavam engatinhando nessa questão, por exemplo, de agricultura, lá no continente africano isso já era conhecido há muito tempo, certo? Lá, a África é considerado o berço da humanidade e lá houve o surgimento de várias atividades importantes, como por exemplo a fundição de ferro, a agricultura. E é estarrecedora, gente, é impressionante a forma com que o continente africano ficou invisível aos olhos dos educadores, da sociedade, da elite, das pessoas que comandam os países por décadas. Ou seja, não havia o interesse de que se conhecesse o continente africano, a sua riqueza, a sua história, sua cultura. Então, o continente africano permaneceu invisível. Invisível. E é inadmissível que os estudantes não tivessem e não tenham ainda hoje acesso a essa gama de informações sobre o continente que difundiu conhecimentos importantes para a sobrevivência das sociedades atuais. A omissão da contribuição africana para as demais sociedades é gravemente injusta. Sim, foi deixado de atribuir a quem seria de direito os méritos pela criação de métodos que são utilizados para a expansão de diversos ramos de atividade até hoje. A agropecuária sempre foi uma atividade de suma importância, de muita importância para o desenvolvimento da economia, principalmente a brasileira, e as maiores contribuições foram dadas pelos povos do continente africano que vieram escravizados para cá. O continente africano passou invisível na história, tá? E nunca foi enfatizado que mesmo antes da Europa ser uma grande potência, a África já descobria e difundia conhecimentos importantes e indispensáveis para a sobrevivência do homem. Até a arqueologia prova a existência de tais atividades milenares, de todas elas. No entanto, o foco que serve sempre para lembrar da África ainda é a escravidão. Quando se fala de África, o povo que veio escravizado para o Brasil e não é isso, tá? É isso que a gente precisa mudar, por isso que a gente precisa estudar, conhecer para mudar essa mentalidade, tá certo? No que se refere à escravidão, que é o evento mais lembrado e ligado ao continente africano, vale ressaltar que a escravidão já existia mesmo antes do tráfico europeu. Infelizmente, essa era uma prática horrível, mas comum entre os povos. E por que ocorria a escravidão? Diversos motivos. Ocorria por contração de dívida, a pessoa tinha uma dívida com outro e aí ela não conseguia pagar, então ela ia trabalhar para aquela pessoa como escravo, mas aí ainda havia uma questão. Ela ia trabalhar como escravo até pagar a sua dívida e depois ela era uma pessoa livre novamente, certo? Derrotas em guerra, um povo derrotava o outro, todo o povo derrotado era transformado em escravos para aquele povo que ganhou, por ter cometido algum delito, ou até por troca de familiares por alimentos, infelizmente, mas acontecia. Esse processo de escravização que aconteceu com esses povos europeus, países europeus, foi mais um tipo de escravização que ocorreu com o continente africano. Juntamente com esse processo de expansão marítima, quando os europeus se lançaram aos mares procurando novas terras e novos comércios rentáveis, houve também a colonização de outras terras e as negociações com os povos africanos. E os europeus viram no tráfico de escravos uma rentabilidade realmente significativa para eles. E aí
começou o processo de escravização desses povos. Desses povos por quê? Porque não é um povo do continente africano. Depois eu vou colocar até um mapinha mostrando para vocês que dentro do continente africano eram vários povos diferentes, povos com a sua cultura, sua língua, sua religião, entenderam? Não existia um povo, assim como hoje em dia também não existe um país só chamado África. Existe um país chamado África do Sul e existem outros 53 países que têm línguas diferentes, costumes diferentes e que estão dentro de territórios demarcados, né? São 54 países. E nas viagens desse povo escravizado para as suas terras, de onde iriam, né? Por exemplo, saíam lá do continente africano e iam para o Brasil. E, gente, essas viagens, elas eram regadas a muito sofrimento. Era muito horrível, muito sofrimento e muita dor para os negros escravizados, que muitos não chegavam nem com vida no seu destino. Eram surrados, espancados, serviam como exemplo para outros que quisessem fugir. O desespero às vezes era tanto que as mães com seus filhos se jogavam ao mar. Se o escravo ficava muito fraco e muito doente, eles, os traficantes, mesmo jogavam aquelas pessoas ao mar. Era horrível, horrível. E aí, quando chegavam no seu local de destino, né, os negros africanos, eles eram separados por localidade de origem. Isso definia aos olhos dos senhores que iriam comprá-los quais serviam para determinadas atividades econômicas. Por exemplo, lá no continente africano, eles eram de uma região onde se praticava mineração. Outros eram de localidades onde se praticava agricultura. Outros eram de localidades onde se praticava fundição. Era o forte deles, então eles conheciam daquela forma de trabalho. Então, os senhores queriam comprá-los, o que faziam? Escolhiam. Se a pessoa tinha uma grande fazenda, eles escolheram os escravos que trabalhavam com agricultura, porque eles já sabiam fazer aquilo e faziam muito bem. Se o dono o senhor, né, queria escravos para trabalhar na mineração, então ele ia lá, escolhia escravos vindos da região onde se praticava esse tipo de trabalho lá no continente africano. E assim foi, gente. As negras africanas, na sua maioria, trabalhavam nas casas dos senhores, no engenho, desempenhavam funções como cozinheira, arrumadeira, dama de passeio, ama de leite, arrumadeira, entre outras. Vocês sabem o que é ama de leite? Então, as senhoras donas das fazendas muitas vezes não tinham leite para amamentar os seus filhos ou não queriam amamentar os seus filhos, então se havia alguma escrava que tinha acabado de dar à luz, que também tinha um filho pequeno, a senhora dona da fazenda pegava aquela escrava como ama de leite. Então, ao invés da mãe da criança branca ser amamentada pela mãe branca, ela era amamentada e cuidada pela escrava que também tinha filhos. Acontecia, gente, de muitas vezes o filho daquela escrava ser separado da mãe e ir para outro lugar, para outra fazenda ser vendido, e para aquela senhora, aquela escrava, cuidar somente do filho da sua senhora. Triste, né? Horrível. Então, em face ao terror e à violência que sofriam, os negros não ficavam lá impassíveis, passivos na sua nova vida. Houve muita luta, muita resistência dos africanos a esse sistema escravagista da época. Muitas revoltas ocorreram por todo o país, inúmeros negros fugiam para quilombos, que eram organizações, né, onde as pessoas viviam se ajudando e trabalhando e tentando recuperar um pouco da sua autoestima, né, e da sua liberdade trabalhando ali naquele local.
O problema é que muitas vezes os donos das fazendas contratavam capangas, tinham pessoas experientes exatamente para buscar esses escravos. Às vezes entravam lá nos quilombos, acabavam com os quilombos, matavam todo mundo e levavam esses escravos embora. E aí o que acontece? O Dia da Consciência Negra, ele acontece no dia 20 de novembro, que foi o dia em que Zumbi dos Palmares foi surpreendido e morto no quilombo que ele criou. Era um quilombo enorme, gente, o quilombo dos Palmares, tá? E esse quilombo era até hoje o símbolo da resistência negra no Brasil. A região do quilombo abrigava cerca de 20 mil escravos, todos fugidos do país inteiro. Então o sonho de quem fugia era ir para o quilombo dos Palmares ou outro quilombo, né? Esse quilombo era de difícil acesso e ele era protegido por florestas. E lá os habitantes do quilombo sobreviviam de plantações, caça, pesca, mas aí em 20 de novembro de 1695, Zumbi e os seus homens foram surpreendidos e mortos. A cabeça dele foi pregada em um poste em uma praça da capital pernambucana, porque eu ficava lá em Pernambuco, tá? Para servir de intimidação aos rebeldes, para servir de exemplo, para que ninguém mais quisesse fugir, tá? E a terra dos quilombos, dos Palmares, foram distribuídos a quem venceu o Zumbi. Gente, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Infelizmente, o que deveria ser um dia de alegria tornou-se também uma faca de dois gumes, ou seja, faca de dois gumes que corta para os dois lados, o que é um problema. Tornou-se também uma alegria e um problema. Os negros escravizados que estavam livres agora ganharam a sonhada liberdade, mas não tinham como usufruir dessa liberdade. Por quê? Eles saíram das fazendas aos montes, mas agora eles não tinham casa, não tinham alimentos, não tinham empregos. Muitos tiveram que voltar a trabalhar com seus antigos senhores, tá? Disputando oportunidade com os imigrantes europeus que estavam chegando, tá? Aos montes no Brasil. E aí o país não conseguiu absorver todos os negros libertos. E o que aconteceu? Isso ampliou demais a escala da desigualdade no Brasil, desigualdade econômica e social. E aí o que começou a acontecer foi o surgimento de inúmeras povoações de baixa renda, né? Povoados, as pessoas não tinham aonde trabalhar e acabaram se juntando e trabalhando e vivendo em locais onde não ofereciam as condições ideais para ninguém viver, tá? E foi daí, inclusive, que começou a surgir as comunidades de baixa renda. E aí, gente, só para finalizar, falar para vocês que o continente africano, como eu já falei antes, ele é formado por diversos povos com seus costumes, as suas tradições, as suas religiões, e por esse motivo ele é tão rico culturalmente. É importante a gente conhecer a cultura desse povo, pois as nossas raízes brasileiras estão entrelaçadas com o povo africano, com o povo indígena e também com o povo português, além de outros povos europeus que vieram para cá e contribuíram para a formação do nosso povo brasileiro. Então, gente, a partir de agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse tema africanidades nas nossas aulas. Beijo!